Salve, salve galera! Bem-vindo, bem-vinda a este canal. Se não é inscrito, se inscreva aí e nos ajude nessa missão de levar cultura e informação literária para todos os nossos inscritos aqui. E hoje eu trago para vocês mais uma obra literária, que é o livro O Enigma do Infinito, de Jacques Fuchs. O livro inicia com uma epígrafe que diz o seguinte: queria a língua que se falava antes de Babel. Depoimento de Guimarães Rosa a Mary Lou Daniel. O livro O Enigma do Infinito foi escrito por Jacques Fuchs e Raquel Matsushita e publicado pela editora Maralto. Capítulo 1. Babel ou Bavel, a grande confusão. Houve um tempo bem antes dos nossos sonhos, em que todos os seres humanos falavam a mesma língua. Nem sotaques diferentes eles tinham, e, reza a lenda, todos se entendiam perfeitamente. Coisa difícil até para quem fala a mesma língua. E, por estar assim, todos, de acordo com todos, resolveram construir uma grande torre, uma torre gigante, que se elevasse até os céus. Quando chegasse lá, todos seriam capazes de desvendar os mistérios e os segredos mais escondidos nas alturas. Mas, de repente, não mais do que de repente, algo aconteceu. A mesma lenda diz que alguém, ou alguma força maior do que tudo, com muito medo de ser descoberto, estabeleceu um castigo a esses atrevidos, que queriam conquistar o impossível. E nesse instante, sem ninguém saber o porquê, todo mundo começou a falar muito diferente e a se desentender. O monumental projeto de construção, antes bem conduzido e de bom comum acordo, passou por uma confusão danada. E a tentativa desse povo de se eternizar, de ter um nome, de construir algo inimaginável, acabou se transformando numa grande confusão. Babel ou Bavel. E, a partir de então, como cada um falava uma língua diferente e traduzir todas elas seria muito difícil, quase impossível, a discordância, desavença e briga tiveram início. Mas esse sonho de se falar a mesma língua, de se conhecer a língua inicial e fundadora, talvez tenha criado a necessidade da própria matemática. Mesmo com esse tanto de línguas, dialetos, sotaques e culturas, a matemática é entendida em qualquer canto da Terra. Seja qual for o número, a equação, a estrutura, não há necessidade de tradução, apenas de encantamento diante dessa maravilhosa brincadeira, que promete a universalidade. Capítulo 2. Palíndromo ou Torre da Derrota. Se, por um lado, Babel deu início a essa enorme confusão de línguas e traduções em que vivemos atualmente, por outro lado, ela foi responsável também pela incrível beleza que há na diferença. E essas enormes diferenças permitem as muitas criações, invenções e brincadeiras. E por que podemos brincar com a língua e com a matemática? Inventamos, por exemplo, os palíndromos. Imagine que alguém queira ler a mesma informação ou a mesma frase, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Ovo, ao contrário, é ovo do mesmo jeito. Ana, lendo ao contrário, é Ana do mesmo jeito. Oco, lendo ao contrário, é oco do mesmo jeito. Brincar com as palavras é apenas o início. Podemos dificultar um pouco. O bobo, se você ler ao contrário, vai ficar o bobo do mesmo jeito. O bolo, se você ler ao contrário, vai ficar o bolo do mesmo jeito. Arara rara, se você ler ao contrário, vai ficar arara rara do mesmo jeito. E complicar ainda mais. A grama é amarga. Se você ler ao contrário, fica a mesma coisa. A grama é amarga. Ame o poema. Se você ler ao contrário, vai dar ame o poema. Agora, imagine um livro inteiro que pode ser lido de trás para frente. Pois é, um escritor francês fez isso. O livro se chama O Grande Palíndromo
e foi escrito por George Patrick, que está em francês. Mas, na matemática, inventar palíndromos é bem mais fácil. 1, 2, 1 também dá o mesmo. 3, 4, 5, 4, 3, moleza. E ainda há a brincadeira legal para fazer. Invente um número qualquer, digamos 6.912, número que representa ou que imaginam representar a quantidade de línguas faladas no mundo atualmente. Agora, some 6.912 com ele mesmo, escrito ao contrário. 6.912 mais 2.196 vai ser igual a 9.108. 9.108 mais o contrário desse número, que vai ser 8.019, vai ser 17.127. E mais uma vez, 17.127 mais o contrário, 72.171, vai dar 89.298. E o que acontece agora? Temos um lindo palíndromo. E acredito, isso vai acontecer sempre que realizarmos infinitamente. Agora surge uma dúvida e um problema interessante. Como traduzir ou pensar numa tradução de palíndromo? Se eu for traduzir um nome próprio, não há problema. Mas se eu for traduzir, por exemplo, ovo, eggs em inglês, ou elf em francês, huevo em espanhol, e agora? Podemos expressar a mesma imagem do ovo, mas perdemos toda a brincadeira do palíndromo. Então, em virtude lá da Torre de Babel, estaríamos diante de uma nova Torre da Derrota, que, por sinal, também é um palíndromo. Na matemática, não há esse problema de tradução. Se eu for escrever um bilhete que usa o número 8.000, se eu for escrever um bilhete que usa o número 89.298 para um amigo na Rússia ou no Japão, o número se manterá, assim como a beleza palindromática dele. A matemática, poeticamente falando, promete o infinito e a eternidade. Capítulo 3. Prometendo o infinito. Capítulo 3. Prometendo o infinito. Uma outra lenda diz que um dia teve início uma grande corrida. Uma corrida entre o homem mais rápido de todos, mas até que Usain Bolt, conhecido como Aquiles, e a tartaruga, que não se importa muito com a pressa. A tartaruga, já que Aquiles se esqueceu de amarrar o tênis, saiu na frente. Diz que, até hoje, os dois estão correndo em torno da Torre da Derrota. É verdade que eles correm cada vez mais devagar, e Aquiles está sempre tentando alcançar a tartaruga, percorrendo o que ela, mesmo bem vagarosamente, vem percorrendo por toda a eternidade. E falar desse enigmático problema matemático na literatura fica ainda mais bonito e poético, como fez o grande escritor e sonhador argentino Jorge Luis Borges. Aquiles, símbolo de rapidez, tem que alcançar, abre aspas, Aquiles, símbolo de rapidez, tem que alcançar o tartaruga, símbolo da morosidade. Aquiles corre 10 vezes mais rápido que a tartaruga. Ele dá 10 metros de vantagem. Aquiles corre 10 metros, a tartaruga corre 1. Aquiles corre esse metro, a tartaruga corre 1 centímetro. Aquiles corre 1 decímetro, a tartaruga 1 centímetro. Aquiles corre 1 centímetro, a tartaruga 1 milímetro. Aquiles 1 milímetro, a tartaruga 1 decímetro de milímetro. E assim infinitamente, de modo que Aquiles pode correr para sempre sem alcançá-lo. Tal é o paradoxo imortal. Fecha aspas. Na matemática, podemos pensar ainda em mais coisas. Podemos imaginar uma corrida que não teve início nenhum e muito menos vai ter um fim. Basta pensar nos números positivos e negativos. Menos 1, menos 2, 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Eles sempre estiveram por aí e para sempre vão continuar existindo. Muito diferente de tudo que a gente observa. Se lembrarmos do pessoal que construiu a Torre de Babel, sabemos que, com certeza, eles não estão mais entre nós. Apenas suas histórias, seus sonhos e a sua matemática ainda sobrevivem
nos encantos cada vez mais. Capítulo 4. Tal é o paradoxo imortal. Ao recordar da corrida entre Aquiles e a tartaruga, que ainda está acontecendo, percebemos que há um paradoxo. De acordo com o que foi escrito, Aquiles, mesmo muito mais rápido que a tartaruga, nunca vai ultrapassá-lo. Que coisa estranha, não é? E acredite, há coisas mais estranhas e fantásticas no mundo da matemática. Imagine que, em uma cidade qualquer, falando uma das muitas línguas de Babel, exista um barbeiro. Ele tem seu salão, muito bem decorado, e leva uma vida bem tranquila. Mas ele é um sujeito bem engraçado. Ele só faz a barba de quem não faz, a barba de si mesmo. Se algum morador da cidade faz a própria barba, não adianta ir ao salão do barbeiro. Ele não fará sua barba. Ele é muito cabeça dura. Mas se o cara não se barbeia, deixa a barba crescer, como muitos matemáticos, ele pode ir à barbearia que o barbeiro vai fazer sua barba sem problema. Mas a questão que se coloca é a seguinte: o barbeiro se barbeia ou não? Puxa, se ele não se barbeia, ele, já que não barbeia a si próprio, pode naturalmente se barbear. Mas, ao tentar se barbear, ele se recorda de uma regra básica: não barbear quem barbeia a si próprio. E agora, leitor, a história acabou? A matemática complicou? Estranho, né? Muito estranho. E o nome geral disso é paradoxo. Em matemática, damos o nome ao inventor desse problema, paradoxo de Russell, em homenagem ao Bertrand Russell, um matemático e escritor, assim como nós. E ainda dá para brincar com isso na literatura, como fez Miguel de Cervantes, em seu maravilhoso livro Don Quixote, muitos e muitos anos atrás, 1605. Abre aspas. Senhor, um rio caudaloso dividia dois campos de um mesmo senhorio. Entenda-me, vossa mercê, porque o caso é de importância e bastante dificultoso. Nesse rio havia uma ponte, ao cabo da qual fica uma porta e uma espécie de tribunal em que estavam habitualmente 4 juízes que julgavam segundo a lei imposta pelo dono do rio, da ponte, das terras, que era da seguinte forma: se alguém passar por esta ponte de uma parte para outra, há de dizer primeiro, debaixo de juramento, debaixo de juramento, onde é que vai? E se jurar a verdade, deixe-no passar. E se disser mentira, morra na forca que ali se ostenta, sem remissão alguma. Fecha aspas. O paradoxo é criado. Então, quando o homem jura que vai morrer na forca, criando assim um problema insolúvel para os juízes, abre aspas, se deixarmos passar este homem livremente, ele mentiu no seu juramento e, portanto, deve morrer. E se enforcarmos, ele jurou que ia morrer naquela forca, e tendo jurado a verdade, pela mesma lei, deve ficar livre. Fecha aspas. O que fazer então? A matemática, bela e majestosa, também apresenta problemas, e muitas vezes a descrição desses problemas imortais, insolúveis e eternos, ficam ainda mais encantada na literatura. Capítulo 5. Conjuntos, mais problemas e fantasias. O problema central dos paradoxos é a complicada possibilidade de pensar em si próprio, de se pensar como um membro de um conjunto qualquer. Essa chamada autorreferência nos conduz a estranhos questionamentos como os do capítulo anterior. Um conjunto nada mais é que uma reunião de objetos, de ideias, de pessoas, de línguas, de poemas, de palavras, de imagens, de sonhos. E podemos brincar bastante com essas reuniões. Imaginamos
o conjunto de todas as letras presentes nesse livro, embora possamos encontrar muitas letras A aqui. O conjunto dessas letras é menor que o conjunto de todas as letras encontradas no livro todo, correto? Então, percebemos aqui que o todo não é maior que uma parte, ou sobreparte dele. Agora, pensamos lá naquele conjunto de números do capítulo prometendo o infinito. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Vamos escolher como fizemos com as letras A. É uma sobreparte desse conjunto, o conjunto dos numerais pares, um subconjunto. Sabemos que os pares 2, 4, 6, até o infinito, estão contidos em -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. E nos perguntamos, qual conjunto é maior? Bom, se pensarmos como pensamos lá no caso das letras, diríamos que o conjunto de todas as letras desse livro é muito maior que o conjunto das letras A. Mas aqui há um outro jogo que já jogamos, o jogo do infinito. Tanto o conjunto de números pares quanto o conjunto de todos os números inteiros são infinitos. E acredito, eles têm o mesmo tamanho. Basta colocá-los um ao lado do outro eternamente. De um lado, o dos inteiros positivos, do outro, os pares. Esse infinito recebe um nome em outra língua, uma língua bem antiga, mas que até hoje é falada por algum dos filhos da Torre de Babel, que é o Pi, que é esse infinito recebe um nome em outra língua, uma língua bem antiga, mas que até hoje é falada por alguns dos filhos da Torre de Babel, o Aleph. E se o Aleph representa tudo, todo o infinito inumerável, todo o passado e o futuro, então tudo pode ser visto num pequenino instante. Assim brinca a literatura. Na parte inferior do degrau, à direita, vi uma pequena esfera furta-cor, que quase intolerável fulgor. A princípio julguei-a giratória. Depois compreendi que esse movimento era uma ilusão produzida pelos vertiginosos espetáculos que encerravam. O diâmetro do Aleph seria de 2 ou de 4 centímetros, mas o espaço cósmico está aí, sem diminuição de tamanho. Cada coisa, o cristal do espelho, digamos, era infinitas coisas, porque eu a via claramente em todos os pontos do universo. Vi o popular mar, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi todas as formigas que existem na Terra, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi todas as formigas que existem na Terra, vi um astrolábio persa, vi uma gaveta, Jorge Luiz Borges. Brincar com o infinito é brincar com os limites da imaginação. Imagine como seria surpreendente e maravilhoso ver todas as corridas, todas as torres, todos os números, todas as formigas que já existiam e que vão existir na Terra em um único lugar. Esse inigualável lugar seria o infinito, que vai muito além dos sonhos, das ideias, das histórias, que só é possível brincar na matemática e na nossa literatura. Capítulo 6. Lógica ou diversão. Infinito, eternidade, invenções, poesia, letra, imagem, tudo é possível com a mistura
dos mundos matemáticos literários. E quando a gente brinca com os números, com os pensamentos e com as criações, logo de novo sempre aparece e sempre nos surpreende. Podemos pensar em novos cenários, como mundos, novas possibilidades, podemos refletir e desorganizar os fundamentos e as estruturas do conhecimento, questionar as verdades, as mentiras e a linguagem. Podemos aproximar ainda mais a literatura da matemática. Continuando um pouco o nosso caminho eterno, desde a Babel, brincando agora com um pouco da lógica, que nada mais é do que uma forma de pensamento, raciocínio, fundamentado em matemático. É claro, a literatura toma muitas vezes emprestado esse raciocínio lógico para nos divertir ainda mais. Quem fez isso muito bem foi o escritor e matemático Lewis Carroll, em seu famoso livro Alice no País das Maravilhas. Abre aspas, o senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que eu devo tomar para sair daqui? Fecha aspas. Abre aspas, isso depende muito de para onde você quer ir. Fecha aspas, respondeu o gato. Abre aspas, não me importo muito para onde. Fecha aspas, retrucou Alice. Abre aspas, então não importa o caminho que você escolha. Fecha aspas, disse o gato. Abre aspas, contando que dê em algum lugar. Fecha aspas, completou Alice. Abre aspas, você pode ter certeza que vai chegar. Fecha aspas, disse o gato. Abre aspas, se você caminhar bastante. Fecha aspas. Alice sentiu que isso não devia ser negado. Então ela tentou outra pergunta. Que tipo de gente vive ali? Naquela direção, o gato diz, apontando para a pata direita em círculo. Vive o chapeleiro. E naquela, apontando a outra pata, vive a lebre de março. Visite qualquer um que você queira. Os dois são malucos. Mas eu não quero ficar entre gente maluca. Alice retrucou. Você não tem saída, disse o gato. Nós somos todos malucos aqui. Eu sou louco, você é louca. E como você sabe que eu sou louca? Perguntou Alice. Você deve ser, afirmou o gato. Ou então não teria vindo para cá. Alice não achou que isso provasse nada afinal. Entretanto, ela continuou. E como você sabe que você é maluco? Para começar, disse o gato, um cachorro não é louco. Você concorda? Eu suponho que sim, respondeu Alice. Então, bem, o gato continuou. Você vê os cães rosnarem quando estão bravos e balançar o rabo quando estão contentes? Bem, eu rosno quando estou feliz e balanço o rabo quando estou bravo. Portanto, eu sou louco. Sim, qualquer um dos caminhos que Alice tomar, e se ela caminhar o suficiente, chegará a algum lugar. Questões lógicas interessantes. Basta aceitar a regra do jogo. E aceitar as regras do jogo impostas pelo gato, até Alice, que não se considera louca, acaba se descobrindo uma maluquinha. Ela, Alice, não deseja estar entre loucos, mas pensando na contradição ou negação sugerida pelo gato, conclui que todos nós somos e estamos loucos. A questão levantada por Carroll é interessante do ponto de vista matemático. A regra do jogo proposta pelo gato, que em matemática é chamado de axioma ou postulado, um cachorro não é louco, é aceita por Alice. Ao aceitar este jogo, ao estar de acordo com esse jogo, Alice continua aceitando os argumentos do gato. Ao dizer que os cães rosnam quando estão bravos e balançam o rabo quando estão contentes, o gato constrói a negação do argumento, dizendo que ele é justamente ao contrário. Logo, seria um cachorro doido, provando também que todos ali são doidos. E aqui também. Capítulo 7. Lipograma. Brincando com rigor.
Será que é difícil escrever uma frase inteira sem usar uma letra? Passar a mesma ideia sem utilizar uma ferramenta ou uma regra fundamental? Essa é a grande dificuldade. Essa é meu grande abacaxi. Aqui eu retirei uma letra. A letra que é a terceira mais frequente na língua brasileira. É uma regra difícil, mas que dá para brincar bastante. Qual é a letra? H, J, K, Y ou W? Descubra. A regra imposta é de retirar uma letra de um pequeno texto, como no parágrafo anterior. Isso pode ser visto como uma brincadeira conhecida como lipograma. Agora, escrever um livro inteirinho, sem utilizar a letra mais frequente do alfabeto, é, digamos, uma grande jornada. Um jogo dificílimo. Foi o que fez o escritor francês Georges Perec. A letra E, mais frequente na língua francesa, aparece 4 vezes em seu próprio nome, Georges Perec. Perec perdeu seus pais na Segunda Guerra Mundial e, para ele, a privação da letra E, mais importante e frequente na língua francesa, em português seria a A, representa viver sempre sentindo a falta das pessoas mais importantes em sua vida. Abre aspas. Eu escrevo porque eu fui um entre outros. Eu escrevo sem E. Eu escrevo sem eles. É e eles estão inseparavelmente ligados. Ausentes, presentes, eles presentes no livro, como na letra tabu. Fecha aspas. Triste e doloroso o projeto de Perec, mas uma forma de homenagem e de nunca se esquecer de lembrar do seu passado. Talvez um dos primeiros poetas a brincar muito seriamente